foi isso que a gente ganhou. A travessia forçada de Lala e de seus companheiros durou apenas 17 dias por causa da revolta bem-sucedida, mas navios negreiros podiam levar 1 mês e meio a 2 meses para atravessar da costa africana para o outro lado do Atlântico, dependendo do ponto de partida, do ponto de chegada e das condições do tempo. Cerca de 20 a 30% dessas pessoas, vistas como mercadorias, morriam durante a viagem. As taxas de mortes eram muito próximas às do êxodo forçado pelo deserto do Saara. As caravanas de escravos cruzavam centenas de quilômetros sob um sol escaldante, com má alimentação e muito pouca água. O destino dessas vítimas foi, portanto, não mais invejável do que o das pessoas que tomaram as rotas do Atlântico ou do Oceano Índico. Monsieur Massé é um colono na ilha de Bourbon. Sua fazenda é altamente rentável na produção de cana-de-açúcar e café. Ele vai nos contar o seu método para garantir que seus 182 escravos trabalhem duro. Podia ser café, cana-de-açúcar ou qualquer outro tipo de alimento. A fortuna de nossas colônias tinha como base uma fórmula simples: trabalho escravo. Na minha fazenda, lutei contra a preguiça natural dos escravos com métodos bastante vigorosos e eficazes. Para justificar a exploração de seres humanos, foi criado o conceito de hierarquia racial. A suposta inferioridade dos africanos será usada para dar uma boa razão para que fossem escravizados e para praticar terror físico e emocional diário, capaz de mantê-los sob domínio e combater movimentos de resistência. Sabíamos todas as artimanhas que os traficantes de escravos usavam para nos fazer pensar que os doentes estavam em boa saúde. Nós enxergávamos e sentíamos a mercadoria boa e ruim, do jeito que realmente estavam. Tentavam nos enganar cobrindo de óleo os corpos, mas apertávamos braços e pernas para verificar o quanto os escravos eram vigorosos. Examinávamos os seus dentes para estimar sua idade e assim por diante. Depois de ser comprado, assim como um porco ou uma vaca, era queimado com a marca da fazenda. Nós os transformávamos em cristãos. Eles tinham que esquecer a savana, a vida que levavam antes como mulheres ou homens livres, a cultura, a língua e os costumes bárbaros. Algumas pessoas diziam que os negros não podiam sentir dor e que seus gritos, quando levavam umas chicotadas, eram apenas encenação. Eu mesmo não acreditava nisso, mas me parecia que esta raça, tão fisicamente robusta e ao mesmo tempo tão fraca mentalmente, devia estar sob nosso controle, como os animais. Nas fazendas, os verdadeiros senhores tinham que ser muito mais firmes. Eu costumava insistir que quando houvesse um castigo no campo, os outros escravos tinham que assistir. O chicote podia estalar nas costas só de um homem, mas todos os outros iam sentir o terror do seu senhor e as terríveis consequências da sua raiva. Castigos: 20 chicotadas, marcar com uma flor de lis, cortar o tendão, ser pendurado pelas costelas, açoite até a morte. Tudo isso fazia de mim, aos olhos deles, o mais monstruoso e temível dos homens. E quando eu mandei um para o calabouço, eu quase podia ver o alívio em seus olhos. Parecia querer me agradecer por condená-lo apenas a passar fome e sede durante dias na escuridão. Era por causa do terror que eu inspirava nos meus escravos que a minha fazenda era um modelo e meus lucros estavam entre os mais altos da ilha. Mas todo esse trabalho demorado foi perdido no levante de Saint-Lô, a noite em que minha fazenda foi destruída por meus escravos. Escravos eram muitas vezes vistos apenas como cortadores de cana. Mas, na verdade, os escravos ocupavam funções diferentes na sociedade escravocrata. Por exemplo, a construção de prédios, estradas, portos, navios ou funções no exército, entre outras.
No caso do comércio de escravos no mundo árabe e muçulmano, os escravos às vezes ocupavam funções muito importantes: oficiais de alta patente do exército, assessores pessoais de soberanos. Alguns deles ocupavam até postos importantes de comando. Seja no comércio transatlântico de escravos ou no comércio de escravos no mundo árabe e muçulmano, os homens e mulheres reduzidos à escravidão trouxeram com eles valiosos conhecimentos e habilidades, como o domínio de várias técnicas na agricultura, construção, navegação fluvial, mineração e metalurgia. Dessa forma, eles ajudaram a exportar as habilidades e tecnologias africanas para os países que os exploraram. Nani vem do Império Achante. Quando criança, ela foi capturada, vendida e enviada para as Índias Ocidentais Britânicas. Seu único pensamento desde que chegou tem sido fugir para as Montanhas Azuis, sinônimo de fuga e liberdade. Decidimos fugir da fazenda faz alguns meses. Aproveitamos o momento em que o feitor começou a chicotear uma mulher grávida. Meu irmão voou para cima dele. Bastou um soco para derrubar o homem. Outros escravos decidiram se libertar e fugir conosco. Para confundir o capitão do mato, nosso grupo teve que se dividir. A gente sabia que os colonos brancos, os cães de caça e um pelotão de soldados de prontidão na ilha estavam atrás de nós. Encontramos abrigo em um ponto estratégico nas montanhas, de onde dava para ver o inimigo avançando. Era fácil atacar primeiro. Nossa comunidade ficava mais organizada e bem estruturada. A gente vivia de nossos cultivos, da criação de animais, da caça e da coleta. Mas era difícil não lembrar de outros escravos nas plantações. Às vezes, meu grupo fornecia veneno para eles poderem se livrar dos senhores autoritários ou mesmo sádicos. Também invadíamos as fazendas sempre que dava, queimando as colheitas, os campos e roubando o gado. Nessas horas, a gente libertava mais escravos. Eles passavam para o nosso lado. O exército inglês perdeu. Causamos tantas derrotas que a Inglaterra foi obrigada a assinar um tratado reconhecendo a nossa liberdade e a independência de nossas terras. Enfraquecidos pelas repetidas revoltas, pela campanha abolicionista e pela grande popularidade de alguns líderes como William Wilberforce na Inglaterra, Victor Schœlcher na França, Frederick Douglass e Harriet Tubman e Joaquim Nabuco no Brasil, os estados escravocratas foram obrigados, um a abolir a escravidão. Ironicamente, no despertar da abolição da escravidão, donos de escravos eram compensados pelas autoridades por suas perdas de propriedade, mas em nenhum caso os escravos, que foram as únicas vítimas desse sistema, receberam alguma compensação. São essas revoltas numerosas, repetidas, cada vez mais organizadas, que irão contribuir para a progressiva abolição da escravidão, a partir de 1791, da grande revolta de escravos em Santo Domingo até a abolição no Brasil em 1888. Enfim, livres, os escravos venceram depois de travar uma batalha diária por mais de 400 anos. Das aldeias africanas para os porões dos navios negreiros e plantações, esses homens e mulheres constantemente se revoltaram, protestando contra uma situação de vida desumana. A história desses homens e mulheres é a história do nascimento de sociedades multiculturais construídas pela miscigenação dos descendentes dos índios, dos africanos, de europeus e asiáticos. É a história da música que nos movimenta e que ouvimos todos os dias: blues, salsa, samba, maiola, hip-hop, reggaeton. É a história do candomblé brasileiro, do sincretismo religioso, dos orixás, das formas de movimento corporal entre a dança e a luta, como a capoeira. É a essência do tango. Esses homens, mulheres e seus descendentes conseguiram transcender a opressão sem precedentes
para deixar para a humanidade como um todo uma herança de imenso valor no campo das artes, conhecimento e pensamento, na política, na espiritualidade e na ética. Écrire, c'est magique. Tu n'as pas eu ce